Olá! Neste vídeo nós vamos apresentar o curso de Álgebra Linear A da Universidade Federal da Bahia para o semestre 2021.2. Inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, para esse desafio que é aprender e ensinar a álgebra linear de maneira remota. A nossa equipe é constituída pelos professores Carmela Sica, da turma 7, Isaac Costa Lázaro, das turmas 1 e 2, o professor Leandro Sugitani, da turma 9, professor Perfilino Ferreira Júnior, da turma 6, os professores Simone Moraes, da turma 10, e Vilton Pinheiro, da turma 4, e por mim, professor Vinícius Melo, que estou lecionando para as turmas 5 e 11 e que também sou coordenador dessa disciplina. Bom, então o que é que nós vamos estudar neste curso, A gente vai estudar uma mesma ideia que se manifesta de três formas diferentes, Então, historicamente, os matemáticos estudavam sistemas lineares, sistemas de equações lineares. Como, por exemplo, esse aqui, Nós temos aqui três equações nas três variáveis x1, x2 e x3. E a ideia é descobrir quais os valores de x1, x2 e x3 que satisfazem simultaneamente as três equações. Então, esse é um problema antigo, importante e que foi estudado ao longo da história. E que nós estudamos no ensino médio. Vocês devem ter estudado várias maneiras de resolver esses sistemas de equações. Ocorre que, no final do século XIX, os matemáticos enxergaram uma maneira mais econômica ou mais concisa de escrever esses sistemas lineares, que é utilizando a ideia de matrizes. E que se provou ser uma ideia muito boa, porque vários problemas podem ser colocados numa forma matricial, em termos de matrizes. E aí, basicamente, no nosso curso, nós vamos estudar sistemas lineares e matrizes na primeira unidade, mas vamos fazer isso de uma maneira sistemática, Como resolver sistemas lineares de uma maneira sistemática. Essa que é a ideia principal dessa nossa primeira unidade, E usando matrizes também. Bom, mas historicamente, os matemáticos foram percebendo que havia por trás dos sistemas lineares e das matrizes uma ideia mais profunda, que é a ideia de transformações lineares. A gente pode enxergar aqui essa operação como um processo que para cada valor de x1, x2 e x3 me retorna um novo conjunto de valores aqui, y1, y2 e y3. Ou, com essa outra anotação, uma transformação que leva esses vetores, x1, x2, x3, no vetor y1, y2 e y3. Só que para isso fazer sentido, a gente tem que definir o que é que são vetores, Onde essa transformação opera, ou seja, a gente tem que falar de espaços vetoriais, que vai ser o tema da nossa segunda unidade. E na terceira unidade, a gente fala mais ainda sobre transformações lineares. Então, em resumo, basicamente é isso que nós vamos estudar. Bom, vamos dar alguns exemplos de aplicações da álgebra linear em outras ciências. Então, por exemplo, na ciência da computação, nós podemos estudar a teoria dos grafos. Grafos são esses objetos aqui, formados por vértices, que são essas bolinhas ligadas por arestas. E nós podemos usar grafos para representar várias situações, relações entre objetos, redes sociais, interações entre entidades aí, E o interessante é que a gente pode apresentar um grafo usando matrizes, tá? Então, por exemplo, cada linha aqui representa um desses vértices. Então, por exemplo, o vértice 2 se conecta com o vértice 5. Então, se eu for aqui na linha 2, coluna 5,
eu tenho um aqui. Esse 1 indica que o vértice 2 está ligado ao vértice 5 por uma aresta. E assim por diante. Então, é uma ideia muito poderosa você aplicar álgebra linear para estudar as propriedades dos grafos. E a gente tem que fazer isso de uma maneira esperta. Porque os grafos que aparecem na prática são gigantescos, né? Então, aqui imagine qual é o tamanho dessa matriz que a gente tem que usar para representar esse grafo, que, por exemplo, é de uma rede social, tá certo? Então, a gente tem que aprender as técnicas mais eficientes para lidar com matrizes gigantes como essas daí, né? Outra aplicação é na engenharia. Então, você pode estudar na engenharia, né, a estabilidade de estruturas, né, treliças, pontes e etc. Então, quando você estuda aí as forças internas dessas estruturas, você vai chegar num sistema linear que você quer resolver para encontrar as forças internas aí e, no caso, saber se essa estrutura vai ser resistente. Então, isso é um assunto super importante. A gente tem uma outra aplicação super importante, né? Que é na discretização de equações diferenciais. A gente sabe que muitos fenômenos físicos são modelados por equações diferenciais. Não sei se vocês sabem, já sabem o que são equações diferenciais, né? Mas muitos vão saber e a gente vai querer estudar essas equações. Uma das maneiras de entender o que acontece é simulando o seu comportamento, né? Então, a gente pode discretizar essas equações diferenciais e, no final das contas, a gente vai obter uma grande matriz, tá certo? Então, nesse caso particular aqui, a gente pode estudar este operador aqui, né, essa matriz, para estudar o processo de difusão do calor. Então, a gente pode pensar o seguinte aqui, que a gente tem uma placa metálica, tem um ponto quente aqui, e que se você deixar esse processo da temperatura, né, difundir aí, ela vai se espalhar e você pode simular esse processo usando álgebra linear, né? Até se você reparar bem, essa figura aqui, né, é formada por quadradinhos, você pode interpretar isso como uma grande matriz. Só que ao invés de você apresentar cada entrada por um número, você apresenta por uma cor, tá certo? Então, uma imagem pode ser pensada também como uma matriz. E aí a gente pode fazer processamento de imagem, né, que vocês estão acostumados, tá certo? Então, mais uma aplicação da álgebra linear. Outra aplicação que eu não poderia deixar de citar é na computação gráfica, né? Todo mundo está acostumado aí em jogar joguinhos de computador, né? E aí você tem aqui os personagens, os objetos, né, tridimensionais que são projetados contra uma tela, né, e que a gente visualiza na tela do computador. Então a gente quer simular esse processo de iluminação de objetos de uma cena, né? Então uma coisa básica que a gente tem que fazer é essa projeção, né? Projetar esses objetos tridimensionais numa tela bidimensional. E a gente faz isso usando matrizes, tá? Então, toda vez que você estiver jogando lá algum jogo de computador, cujos objetos são formados por milhões de pontos, né, de triângulos, então, a cada instante, milhões de pontos estão sendo projetados na tela do computador. Então, você está fazendo essa operação aqui para milhares de pontos que estão presentes numa cena de um jogo de computador. Uma outra aplicação que está relacionada ao assunto final do nosso curso, né, que é a parte de autovalores e autovetores, é na mecânica quântica, né? A gente conhece essa ideia de orbitais, né, de átomos e etc. Então, isso pode ser interpretado em termos de álgebra linear, de autovetores
de uma determinada transformação. Então, está aí um assunto super interessante também. E é claro que não fica por aí, né? A álgebra linear tem aplicações em muitas áreas, como programação linear, teoria dos jogos, na economia, na dinâmica populacional, otimização, estatística, análise de dados e muitas outras coisas. Bom, vamos falar agora da organização do nosso curso, né? Como é que a gente vai fazer? A ideia básica é que tudo que a gente precisar vai estar na página do curso no AVA da UFBA, né? No ambiente virtual de aprendizagem da UFBA. Então, nessa página aqui, a gente vai encontrar avisos, o fórum de discussão para ter discussões sobre questões, assuntos, etc. O cronograma do nosso curso, né? Dividido em semanas, que a gente vai tentar seguir da melhor maneira possível. O livro-texto de autoria da professora Simone Moraes, tá certo? Muito interessante para a gente estudar a teoria. Videoaulas teóricas, então nós temos lá, para cada semana, um conjunto de videoaulas, né? Teóricas que vocês devem assistir, tá certo? Um caderno de exercícios com questões propostas e resolvidas. Temos lá também um espaço para cada turma. Cada turma vai ter lá um espaço onde o professor responsável pode colocar material adicional. E também os questionários com exercícios e as avaliações. As avaliações no nosso curso aqui vão ser feitas remotamente através do AVA. Tá? Então, todo mundo tem que interagir lá com essa página, se inscrever. Eu já vou dar as orientações para poder fazer as avaliações. E também os questionários com exercícios, né, que os professores podem eventualmente passar. Bom, qual é a metodologia do curso? Né? Como é que a gente vai proceder para chegar ao nosso resultado esperado, que é aprender álgebra linear? Né? Então, nós temos encontros remotos síncronos por turma. Então, cada turma tem os seus horários de aula e nesses horários as aulas acontecerão através de encontros, né, pelo Google Meet, na maioria dos casos, ou também alguns professores optaram pelo YouTube. Isso vai ficar, cada professor vai se comunicar com a turma para dizer qual é o ponto de encontro, né, onde ocorrerão as aulas. Nós temos também a ideia de autoestudo, né, que vocês devem ativamente procurar informações, estudar no livro-texto, videoaulas, as nossas videoaulas ou videoaulas de outros professores que a gente encontra fartamente na internet, tá certo? Então, a gente espera essa postura ativa dos alunos. E também nós podemos contar com a ajuda de monitores. Nós temos monitores selecionados que vão nos ajudar a tirar dúvidas, né? a ter esse contato dos alunos com os professores e assim por diante. Tá bom? Então, essa é que é a ideia. E quais são as nossas recomendações para que isso funcione da melhor maneira, né? Bom, acompanhe o planejamento do curso. A gente tem lá a ideia do cronograma, né? Então, tente seguir o planejamento. Não deixe de ver os vídeos teóricos, tá certo? De preferência antes das aulas. Não deixe o assunto acumular. Resolva os exercícios, tente resolver os exercícios. Se não conseguir, tire suas dúvidas, interaja, participe da aula. Essa participação ativa é muito importante, tanto para vocês quanto para nós, professores, para a gente ter um retorno de vocês, tá certo? E forme grupos de estudo, isso é super importante. A gente estimula a colaboração dos alunos, né, para estudarem, e também aprenda a utilizar o Matrix Calc, que é um aplicativo, vocês podem buscar aí no Google, Matrix Calc, que vai nos ajudar muito aqui no nosso curso, porque a gente
vai delegar todo o trabalho pesado de fazer contas assim para o Matrix Calc. A gente não precisa fazer aquelas contas mais chatas, inclusive nas avaliações. Então, é super importante que vocês aprendam a utilizar o Matrix Calc. Bom, quanto à avaliação, né? Como é que a gente vai aferir os nossos esforços aqui? Bom, 20% da nota final vai ser alocada aqui para exercícios. Então, a nossa ideia é que os professores vão passar listas de exercícios e elas vão totalizar 20% da nota final. A gente tem um mini projeto que é um projeto que vocês vão fazer em grupo, cujas regras a gente vai detalhar mais adiante, mas a ideia é que vocês vão fazer um trabalho em grupo sobre um assunto de álgebra linear, de preferência ligado à área de vocês. Então, se um aluno é da engenharia elétrica, ele vai procurar um tema de engenharia elétrica que envolva álgebra linear e vai fazer um pequeno trabalho sobre isso. Não é necessário que seja sobre um tema ligado ao próprio curso, mas é desejável. E além disso, nós temos, claro, avaliações feitas remotamente pelo AVA, tá no horário da aula, e aí com um tempo fixado, o tempo da aula. Então, nessas avaliações, nós temos aqui 3 avaliações com pesos 3, 3 e 4. Então, a ideia é que nós vamos ter uma avaliação logo após o primeiro mês e pouco do curso, uma segunda avaliação no meio do curso e uma avaliação final, com peso 4. Ok? E lembrando, as avaliações feitas através do AVA, remotamente, e todos os alunos de uma mesma turma fazendo ao mesmo tempo. Bom, como é que será a inscrição no curso, né? Então, para você se inscrever no curso, basta ir à página do curso, que você pode acessar no link abaixo aí, ou usando esse QR Code aqui. Esse QR Code vai te levar para a página do curso. E aí, você faz o login na conta da UFBA, se necessário, aquela conta com o final @ufba.br, né? E aí, o sistema vai te pedir uma chave de inscrição, que no caso é dessa forma: MATA07, que é o código da disciplina, MATA07T, e 2 números aqui, XX, onde XX é o número da sua turma, né? 01, 02, etc. Então, por exemplo, se um aluno é um aluno da turma 7, né? Ele vai digitar na chave de inscrição MATA07T07, tudo em maiúsculo, né? Então, é assim que é feita a inscrição no curso. Bom, é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Lá na página do curso vai ter um link para contato com o coordenador. E, no mais, boa sorte e sucesso a todos.